E o governo federal anunciou hoje um plano de privatização e concessão de 57 ativos estatais. O nome é feio, mas a coisa é boa. Vai trazer recursos e investimentos no Brasil todo. Nesta lista estão alguns terminais portuários e 3 desses terminais são do Porto de Paranaguá. Confira a notícia que foi destaque na imprensa brasileira hoje, no VT do Litoral Urgente. Mais 57 ativos de controle estatal estão num plano do governo federal para serem privatizados. Em setembro do ano passado, já havia sido anunciada a desestatização de 34 outros projetos. Entre os novos ativos que serão concedidos ao setor privado estão portos, aeroportos, rodovias e a Casa da Moeda, órgão que confecciona as notas de real, além de passaportes brasileiros, selos postais e diplomas. A Eletrobras, que teve a privatização informada recentemente, não entrou na lista. De acordo com o governo, o repasse do controle da elétrica será feito na Bolsa por meio de emissão de novas ações, o que vai diluir a participação da União. A desestatização da empresa animou investidores. Na última terça-feira, os papéis da empresa tiveram valorização de quase 50%, adicionando 9 bilhões de reais a seu valor de mercado. Estão entre o pacote de privatizações do governo federal para aumentar a arrecadação 18 aeroportos, 16 terminais portuários, 4 empresas, 16 concessões de energia e 2 rodovias. E para falar do impacto dessas medidas aqui no Porto de Paranaguá, para a população do litoral e que isso vá gerar empregos, nós gravamos há poucos instantes antes de começar o programa, eu gravei com o Garito Linhares, o paranaguara Garito Linhares, engenheiro portuário e que é diretor de outorgas da Secretaria Nacional de Portos do Governo Federal. Portanto, numa posição privilegiada para nos passar o que há de melhor dessas informações aí em relação ao Porto de Paranaguá. Então confira a entrevista que eu gravei há poucos instantes atrás com o Garito Linhares. O governo federal anunciou hoje um lote de privatizações por todo o Brasil, inclusive no Porto de Paranaguá. No Porto de Paranaguá não é bem uma privatização, é arrendamento de áreas públicas. Mas para falar sobre isso, para deixar você muito bem informado, nós estamos agora conversando através de uma videochamada com o Garito Linhares. Ele é diretor de outorgas da Secretaria Nacional de Portos. Está em Brasília e vai nos passar as informações. Boa noite, Garito. Boa noite ao seu, boa noite Paranaguá, boa noite a todos que assistem a TVCI neste momento. O Garito, hoje o governo federal anunciou um lote de privatizações por todo o Brasil. E isso atinge o Porto de Paranaguá, algumas áreas do Porto de Paranaguá. E você, que é um engenheiro portuário, com carreira aqui no Porto de Paranaguá, conhece bem a área, gostaria que você pudesse informar a população do litoral paranaense no que atinge o Porto de Paranaguá, esse lote de privatizações de hoje. Veja, estão listados, estão qualificados nesse lote 3 arrendamentos de áreas do Porto de Paranaguá, no sentido de construir novos terminais de exportação de granel vegetal, ou seja, exportação de soja, milho, esses terminais, a exemplo da Cotriguaçu, da CBL, da Coamo, enfim, da própria PASA, mas terminais arrendados, ou seja, são áreas que serão arrendadas através de leilões públicos, no sentido de que possa se ampliar a capacidade do porto de receber e de exportar granéis e com isso dar escoamento à grande safra que se espera e ao crescimento do agronegócio, que tem projeções muito boas para o Porto de Paranaguá. Muito bem. Quais são as áreas, Garito, que serão arrendadas? São 3. São duas no corredor de exportação, que se chama Par 07, foram denominadas como Par 07 e como Par 08. As duas prevêem, além da instalação de terminais graneleiros, de armazéns, que façam parte de investimentos nesse escopo do leilão, de 2 berços de atracação. O lado que a gente poderia denominar de lado direito do L, que sai de frente do berço 212. É evidente que nós estamos, como se trata de uma modelagem nova, o corredor de exportação de Paranaguá é algo singular no Brasil, não existe outro igual, e com já 8, 9 terminais interligados,
A Secretaria está buscando, e através de uma reunião a semana que vem com esses terminais, discutir, avançar de forma transparente a uma modelagem que mantenha a eficácia, a eficiência, desde que é o melhor corredor de exportação do Brasil. O Porto de Paranaguá foi pioneiro numa modelagem, uma forma de operar os seus terminais, e isso trouxe o grande sucesso que o Porto é hoje. Então, Garito, uma de frente ao berço 212 e a outra de frente ao 201, é isso? Exatamente. Duas áreas são no corredor de exportação, ali aqueles aonde se liga em frente ao 212, 213 e 214. A outra área, a terceira, é em frente ao berço 201, na área que era a antiga oficina do Porto, antigo CEMAP, aquela área toda ali será destinada a esse outro terminal de granel de exportação. São áreas nobres, né, Garito? Sem dúvida nenhuma. Toda a área do Porto de Paranaguá é uma área única, uma área nobre, valiosa, e que realmente é aquela área que ativa a economia da cidade na sua principal atividade. Certo. E a terceira área que vai ser arrendada? Como eu disse, são duas atrás do corredor de exportação, ali 212, que se chama Par 08 e Par 09, Par 07, e a outra que foi denominada Par XX, que fica lá no 201. E as três na antiga oficina. E as três são destinadas a aumentar a capacidade de movimentação de granéis? De granel, de exportação. Mas lembrando, e é importante que se diga, que simultaneamente a isso já ocorreram audiências públicas, já está no TCU, há duas licitações em Paranaguá. Uma para um terminal de veículos e outra para armazéns de celulose. As áreas dos antigos armazéns onde eram operados a carga da Klabin, serão licitadas para terminal de celulose. E uma área atrás do pátio da Volkswagen passa a ser vai ser licitada para um novo e grande pátio de veículos em Paranaguá. É mais carga, é mais emprego, é mais renda para a cidade e para o Porto de Paranaguá. Pois é, você fala uma coisa fundamental para o nosso telespectador, que é a questão de mais empregos. Quanto mais o Porto movimenta, mais empregos oferece. Mas só que essas coisas não se conseguem do dia para a noite. Todo esse processo de arrendamento, de licitação, de leilão das áreas, até efetivamente elas estarem funcionando aqui, você calcula mais ou menos quanto tempo vai demorar isso, velho? O processo entre discussão de modelo, preparação do edital, audiência pública, análise por parte do TCU e trabalho da ANTAC, e o leilão propriamente dito, normalmente leva de 1 ano a 1 ano e meio. Mas é importante, Alceu, dizer que hoje já existe uma prorrogação do contrato de arrendamento, antecipação da renovação, prorrogando, portanto, o contrato de arrendamento do TCP, onde está previsto um investimento imediato, e que já estão acontecendo, e que chegam a mais de R$1 bilhão aí em Paranaguá. Também o investimento que está autorizado da Coamo, já está em plena análise da ANTAC, mais 150 milhões de investimento da parte da Coamo no terminal de Paranaguá. E em andamento também temos aqui um pedido de prorrogação antecipada com um novo chiploader a ser colocado pela PASA. A PASA, Coamo, TCP, e também tivemos recentemente um pedido de renovação com algum investimento por parte da TEAPAR. A Justiça deferiu a continuidade do terminal enquanto o processo tramita aqui, já que foi feita a análise de viabilidade de ser renovado, e com isso a Justiça deu o prazo necessário para que tudo seja feito, concluído o processo, e a continuidade da movimentação de açúcar ensacado em Paranaguá. Bom, Garito, para a gente encerrar esse papo, você está numa posição privilegiada na Secretaria Nacional de Portos, daí você vê o desenvolvimento de todos os portos brasileiros, e isso faz parte do seu dia a dia, do seu trabalho em Brasília. Então, podemos dizer que com esses novos investimentos, Paranaguá definitivamente consolida a sua posição como o segundo maior porto do Brasil? Sem dúvida alguma. Veja, há investimentos em grande parte dos portos brasileiros, mas Paranaguá tem, nesse momento, em andamento, novos 5
arrendamentos e várias antecipações de contrato. Há uma expectativa que o conjunto de investimentos entre antecipação de contratos, ou seja, contratos que já existem, TCP, Coamo, PASA, TEPAR, o conjunto desses investimentos, mais os arrendamentos em andamento, passem longe de 2 bilhões de reais a serem investidos provavelmente nos próximos 3 a 4 anos em nossa cidade. Isso realmente mantém o Porto numa condição privilegiada, numa condição de avançar e trazer resposta efetiva ao espaço importante logístico que o Porto de Paranaguá tem no contexto nacional. Bom, Garito, está acabando o nosso tempo, eu agradeço a tua disposição em falar com a gente. A gente está gravando, faltam poucos minutos para as 6 da tarde, vejo o sol raiando aí na sua janela aí de Brasília e vejo a Torre de Brasília, que talvez seja um dos locais mais marcantes turísticos aí da capital federal. Realmente, Alceu, lá atrás está a Torre de Brasília, a Torre de TV, que é um dos pontos que são referência de Brasília, junto com a igreja, junto com o museu, junto com os palácios da Alvorada, os palácios legislativos, enfim. Mas estamos aqui, Alceu, trabalhando, e quero parabenizar você por esse programa. Assisto pela internet, aqui pelo Facebook, e parabenizar principalmente a TVCI pela bela escolha e pela boa ideia de trazer você para poder se comunicar diariamente com a nossa população. Bom, obrigado, Garito. Nós agradecemos a você, a tua disposição de a gente poder fazer essa ligação Paranaguá-Brasília. E você estando aqui em Paranaguá, e você vem sempre aqui, né? Aqui a sua vida continua aqui. Você vem aos estúdios aqui da TVCI para a gente bater um papo mais longo sobre esses investimentos e as boas notícias para a comunidade portuária de Paranaguá e de Antonina. Muito obrigado, Garito. Até uma próxima. Até uma próxima, eu que agradeço ao seu. Um abraço a todos aí. Valeu, um abraço. Então, você acompanhou a entrevista que gravamos há poucos instantes atrás com o Garito Linhares, que é diretor de outorgas da Secretaria Nacional de Portos, falando dos investimentos que haverá aqui nos próximos anos no Porto de Paranaguá e torcemos para que com esses investimentos aumente o principal, o número de empregos para a nossa população.